Olá pessoal, eu sou o professor Gleidson e vou trabalhar a questão número 32 do simulado de engenharia civil. Então pessoal, o que nós temos lá na questão 32? Conforme enunciado. Segundo a definição da NBR 6118 de 2014, projeto de estruturas de concreto, procedimento, vigas são elementos lineares em que a flexão é preponderante. Sua função é basicamente vencer vãos e transmitir as ações nelas atuantes para os apoios. Para tanto, as armaduras das vigas são geralmente compostas por estribos, chamados de armadura transversal, e por barras longitudinais, chamada de armadura longitudinal. Conforme vocês conseguem ver aqui na imagem acima, nós temos o elemento da viga conforme a figura do nosso exemplo, do nosso simulado. Mas primeiramente vamos entender o que o enunciado traz ali para nós. Armadura transversal e armadura longitudinal. Então, como nós temos no exemplo ao lado, nós estaremos verificando quais são esses elementos na nossa viga. Então, aqui nós temos um pequeno corte, um protótipo de uma viga nossa. E aqui nós temos os dois elementos. A armadura transversal, que é o nosso estribo, conforme o enunciado nos traz. Então, toda a nossa armadura transversal são todos os nossos estribos da nossa viga, da montagem da nossa viga. E a armadura longitudinal são as minhas armaduras negativa, que fica na parte superior da minha viga, e minha armadura positiva, que fica na parte inferior da nossa viga. Então, esses elementos aqui, da cor vermelha e da cor azul, são as nossas armaduras longitudinais, e a armadura aqui de cor marrom são as nossas armaduras transversais. Então, quando está resolvendo a nossa questão número 32, eu trouxe aqui o desenho da nossa viga conforme o nosso enunciado. Então, aqui fazendo a leitura, eu possuo uma viga AV1 de seção 15 por 40 e eu possuo as minhas armaduras. Na cor azul, conforme enunciado, eu tenho minhas armaduras longitudinais, conforme explicado anteriormente. Então, como é que funciona? Eu tenho o corpo dessa minha armadura na parte superior de 4,22, mais duas dobras em cada lado de 30 centímetros. Ou seja, eu tenho 2 N1, que é a quantidade de barras, N1 é a posição dela no meu projeto, Φ de 10 é a bitola do meu elemento, com um comprimento total de 4,82. Então, se eu fazer a somatória de 30 mais 4,22 mais 30, eu tenho um comprimento de 4,82 de cada barra. Já na parte inferior da nossa viga, nós temos duas barras, posição N2, Φ de 10, a bitola da minha barra 10 milímetros, comprimento de 4,72, sendo que 4,24 é minha área livre do meu corpo da minha peça, mais duas dobras de 24 em cada lado, somando. Então, o total de 24 mais 4,24 mais 24, eu tenho um total comprimento de 4,72 de uma única barra. Então, uma única barra aqui na N2, comprimento de 4,72. E conforme eu consigo estar verificando aqui, ele me indica que eu tenho 20 Φ de 5 a cada 20. Essa é a minha posição N3 e eu tenho um corpo livre aqui de aproximadamente 4 metros, conforme o meu enunciado. Eu tenho minha indicação aqui de corte, indicando qual que é a minha seção. Então, eu tenho o corte A, eu trouxe aqui para o lado na minha viga. Então, o meu corte A está indicando o meu estribo, ou seja, minha armadura transversal. Então, eu fiz um corte na minha estrutura, na minha viga, eu estou enxergando, eu tenho essa vista do meu elemento. Então, eu tenho as minhas duas barras do 10 milímetros, as duas barras do N1, enxergando a parte de cima, e duas barras do 10 milímetros, a parte de baixo, que é o N2. E o meu azul, meu contorno aqui, são os meus estribos, que são minha armadura longitudinal. Então, para esse meu projeto aqui, eu tenho 20 N3, a minha posição, 20 peças, posição N3, Φ de 5 milímetros, o comprimento é 100. Mas esse comprimento aqui corresponde a um único estribo. E a partir dessas informações que o projeto nos trouxe, o enunciado nos trouxe, ele tem a seguinte pergunta. Para a viga representada acima, assinale a alternativa que apresenta corretamente o comprimento total da armadura longitudinal e da armadura transversal, respectivamente. O que nós precisamos fazer aqui? Nós não sabemos que a nossa armadura longitudinal são as 2N1 e 2N2? Então, o que nós precisamos fazer aqui? Fazer a multiplicação e somatória desses dois elementos. Vamos seguir com o cálculo? Então, se eu tenho 2N1 e 2N2,
eu vou estar fazendo o meu cálculo aqui. Então, o que eu tenho? Eu tenho 2 vezes 4,82 mais 2 vezes 4,72. Qual que é o somatório da minha armadura longitudinal? Então, vou fazer 2 vezes 4,82, eu tenho 9,64. Mais 2 vezes 4,72, 9,44. Agora eu vou fazer o somatório. 9,64 mais 9,44, eu tenho 19 metros, 0,08. Então, minha armadura longitudinal, que são esses dois elementos aqui, o N1 e o N2, eu tenho um comprimento de 19,08. Mas agora eu preciso da minha armadura transversal, é o que o meu enunciado pede. Então, se eu tenho 20 peças para a minha viga, vezes o comprimento de 100 centímetros, nem precisa de conta muito difícil, eu tenho 20 metros. Ou seja, 20 metros a minha armadura transversal e 19,08 metros minha armadura longitudinal. Agora eu venho nas minhas alternativas. Eu tenho minha alternativa A, B, C, D e E. A partir dessa somatória, desse cálculo aqui, eu vou estar olhando quais são as alternativas que eu tenho. Então, como o enunciado ele me pede que representa corretamente o comprimento total da armadura longitudinal. Então, ele me pede a armadura longitudinal, eu tenho 19,08. E da armadura transversal, respectivamente. Armadura transversal 20. Então, a minha alternativa para a questão número 32 é a alternativa letra D. Então, pessoal, a questão 32 do nosso simulado era isso. Desejo boa sorte a todos e até a próxima.